Boa noite, bem-vindo a todos ao canal Sobrenatural Noites Sombrias. Desde já, eu agradeço a todos que se inscreveram no canal. E você que chegou agora, se inscreva e ative o sininho para receber todas as novidades do canal. E o relato que eu trago hoje é de um vendedor ambulante. Era por volta do ano de 1993, quando tudo aconteceu. Ele era vendedor de rede. E em uma de suas viagens, ele chegou em uma cidade, no interior de Paraná, em uma cidade chamada Cidade Gaúcha. E depois de um dia inteiro de trabalho, procurou um canto para passar a noite. Como já era por volta das 8 horas da noite, porém, dificilmente alguém daria dormida a ele àquela hora, pois o interior era muito afastado da cidade. E o povo dali não tinha o costume de acolher visitantes. E resolveu pedir informação ao capataz de uma fazenda, que estava acabando de fechar a porteira, perguntando se não era possível ele dormir lá, passar a noite na fazenda. Mas o capataz rapidamente lhe disse: o fazendeiro não permitia viajante, pois tinha 7 filhas moças e apenas um filho, que tinha acabado de completar 15 anos de idade, e por esse motivo não confiava viajante em sua fazenda. Então, o capataz me disse: se você andar nessa estrada, logo mais à frente, tem uma casa de farinha que há muito tempo está desativada. E disse: tome cuidado, porque na madrugada anda acontecendo fatos estranhos pelaquela região. Ele avisou que o local apenas tinha o moinho e o forno, que era feita a farinha. Então, ele decidiu seguir viagem e passar a noite na velha casa de farinha, pois não tinha mais aonde ficar. E no caminho, não se esqueceu do que o capataz lhe disse, para tomar cuidado, pois estava acontecendo fatos estranhos naquela região, e o capataz se demonstrou preocupado pelo fato dele ir dormir na casa de farinha. E chegando lá, armou a rede e fez um fogo para preparar o lanche que iria comer. E por volta de 3 horas da manhã, ele estava deitado, quando ouviu uma zoada que vinha da mata, que ficava beirando a casa de farinha. Então, ele rapidamente se levantou da rede e tentou ver o que estava se mexendo no mato. Porém, a escuridão era grande, não dava para ver nada. Foi quando ele sentiu um forte cheiro de carniça e um odor horrível de cachorro molhado. Então, se lembrou da conversa que teve com o capataz mais cedo e ficou esperando para ver o que iria acontecer. Quando de repente ouviu um grunhido, como se fosse um grande cachorro que o estava espreitando ali na beira do mato. Então, pegou seu velho facão, que sempre levava em suas viagens, e uma garruncha, uma arma bem antiga, mas moderna para aquela época, de 2 tiros e uma carreira. Quando ele viu um vulto negro se aproximar, saindo do mato, abaixado, com o focinho virado para o chão. Ele não conseguiu ver se era homem ou se era um bicho, pois metade homem e metade animal, com pelos falhados. Mesmo assim, deu para perceber de algo que ele só ouvia na sua infância. Os mais velhos contavam, mas ele nunca acreditou, pois era acostumado a viajar e dormir em cantos esquisitos e assombrosos, mas nunca tinha presenciado nada, tampouco aquela visão do inferno. Então, aquele grande animal, com olhos vermelhos, que parecia
brasas de fogo, se levantou e ficou na sua frente, sobre as duas patas, e suas patas traseiras parecia que estava quebrada, virada para trás. Então, desesperado, sem saber para onde ir, pois aquela presença maligna tomava todo o ambiente. Então, procurou abrigo dentro do antigo forno, que era feita a farinha, pois só tinha uma entrada e não tinha saída. E esperou aquela coisa se aproximar da boca do forno, pois ele já estava com a sua garrucha e o seu facão, pronto para disparar a qualquer momento. E o lobisomem começou a rodear o forno. Parecia que estava brincando com ele. Quanto mais ele se apavorava, mais o lobisomem gostava. E dava risadas macabras dele e ficou lhe aterrorizando, dando risadas e arranhando o forno, para que ele saísse e pudesse finalmente pegar ele. Foi quando, no seu desespero, atirou contra o lobisomem e, atingindo no ombro, aquela coisa caiu no chão e começou a embolar e gritar, urrar de dor. E o choro daquela coisa era de gelar toda a espinha e de fazer o resto da sua coragem ir embora. De repente, apareceu outro lobisomem, maior do que aquele que estava lá atingido pela bala dele. O outro lobisomem, vendo que ele estava ferido, levou ele para a mata e os dois saíram correndo, desesperados e quebrando todos os matos que havia em sua frente. Enquanto eles corriam, dava para ouvir o urro daquela coisa que ecoava na mata e fazia os animais correrem e gritarem para longe. E enquanto os lobisomens estavam correndo, ele cuidou de arrumar todas suas coisas para sair dali o mais rápido possível. Já era 5 horas da manhã e o sol já vinha nascendo, quando o capataz chegou para ver o que estava acontecendo. E quando ele chegou, ele chamou pelo nome dele, José, pois ele estava preocupado com ele. E vendo que ele estava dentro do forno, disse, pode sair, sou eu o capataz. E conversando com ele e dizendo, me desculpe, eu fiquei com medo de lhe contar a verdade. O fazendeiro tem uma maldição, pois ele é um homem muito ruim. E quando sua mãe era viva, judiava e maltratava dela. Ela, no seu leito de morte, lhe espraguejou e disse, eu lhe amaldiçoo e você se transformará em bicho para pagar o que você fez comigo. E praga de mãe é a pior que tem. E disse, seu último filho carregará a maldição junto com você. Desde então, toda sexta-feira, ele vira essa coisa. E o seu filho, quando completou 14 anos, foi que teve a sua primeira transformação. E aí, ele não consegue se controlar, pois ele não sabe o que fazer para ter o total controle do seu corpo. E seu pai corre com ele toda sexta-feira. E eu me lembrei que você estava aqui e disse que não tinha ninguém aqui. Mas quando seu filho se transformou, pois não sabe se controlar, sentiu seu cheiro e veio rapidamente em sua direção. Eu, porém, não disse nada a ele e fiquei pensando no que poderia acontecer a você se caso o filho dele conseguisse
botar as mãos em você. E ele lhe disse: Muito obrigado por você ter me avisado. Sei que não foi na hora, mas agora eu sei que eu irei fazer. Eu vou embora. Então o capataz lhe disse: Tome, leve esse cavalo. Eu digo para o fazendeiro que o filho dele tinha devorado o animal, pois ele não sabia se controlar. Então peguei o cavalo e saí de lá. Agradeci o capataz e não olhei para trás, até chegar em uma cidade vizinha e lá procurar abrigo. Hoje não sou mais vendedor e nem viajo mais para outras cidades, muito menos faço viagem sozinho e não fico em canto nenhum sem conhecer os moradores ou a região. Essa lição eu aprendi e hoje trago esse relato para vocês que acreditam no sobrenatural e sabem que lobisomem existe. Muito obrigado por ouvir o meu relato e boa noite.